Então eu vou convidar todos a fecharem os olhos antes de começar, orando a Deus e aos mestres por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando vossas palavras, baseadas nas Escrituras e na ciência da autorrealização. Que possamos todos nos beneficiar com a pura bem-aventurança dessas palavras, que possamos compartilhá-las, observá-las e progredir espiritualmente durante a jornada. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Jai. Swamiji já falou um pouco com vocês sobre Ashtanga Yoga. Então, eu vou ler um pouco da introdução do livro para vocês entenderem um pouco. E a gente já vai passando para os yamas e niyamas, que é o assunto principal do livro. O título deste livro é interessante, porque questões como as seguintes podem naturalmente surgir. Ouvimos falar sobre os 10 mandamentos na Bíblia, mas há algo como os 10 mandamentos na yoga? E uma vez que eles derivam da tradição judaico-cristã e, portanto, estão relacionados à religião, a yoga seria então considerada uma religião? Perguntas são boas quando levam a respostas ou a esclarecimentos, e questões não respondidas podem gerar confusão e dúvida. A palavra questão vem de outra palavra que significa buscar. Assim, podemos concluir que na vida espiritual, buscar ou questionar é a melhor prática. A yoga, como uma prática, é, ao mesmo tempo, uma arte de viver e uma ciência da vida, a qual consiste em uma ideologia, uma ciência prática, um conjunto de ensinamentos éticos e uma habilidosa disciplina. Então, esse conjunto de ensinamentos éticos é justamente os 10 mandamentos do yoga, os yamas e niyamas. De fato, a palavra yoga tem 32 diferentes significados. Antes de nos aprofundarmos em nosso tópico, eu gostaria de apresentar primeiramente os 10 mandamentos da Torá e do Novo Testamento, ao leitor que não está bem familiarizado com eles. Enquanto liderava o povo de Israel pelos desertos do Egito, Moisés, que era considerado o mais sábio dentre os sábios, subiu sozinho ao topo do Monte Sinai e recebeu do Senhor uma mensagem para seu povo na forma dos 10 mandamentos. Esse episódio é descrito no livro do Êxodo 22:17. E os 10 mandamentos são os seguintes: Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si mesmo qualquer ídolo, e não se curve diante deles nem louve-os. Não faça mau uso do nome do Senhor, seu Deus. Guarde o sábado e considere-o sagrado. Honre seu pai e sua mãe, e assim terá vida longa na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, nem a sua esposa, seu servo ou sua serva, seu boi ou jumento, ou qualquer outra coisa que seja dele. Quem estudar a vida de Jesus nos 4 evangelhos da Bíblia encontrará o Sermão da Montanha e as Beatitudes, Mateus 5, 3, 12, os quais contêm o coração dos ensinamentos dele, que são os seguintes: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que lamentam, porque eles serão confortados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os famintos e sedentos por justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque a eles será mostrada a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus.
Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Yoga não é uma religião, nem envolve quaisquer crenças ou atividades religiosas. Embora tenha sido revelada na Índia para os grandes profetas, mestres e santos, ela tem em seu centro uma abordagem prática e universal, que é praticada por pessoas em todo o mundo sem qualquer restrição religiosa ou cultural. Então aqui ele fala, abrange a origem e o fundamento da yoga. Inicialmente, quero solicitar a você que traga para si alguns questionamentos. Você sabe realmente o que quer? Qual é o propósito da sua vida? Quando você se faz essas perguntas, qualquer que seja a resposta, este é um assunto sobre a filosofia da vida. As próximas perguntas a serem feitas para si mesmo são: posso alcançar meus objetivos? Tenho a força para alcançar o que eu quiser? A resposta para essas questões será um assunto da psicologia. Então pergunte-se: o que estou fazendo para alcançar essa meta? A resposta para encontrar A resposta que encontrar para essa pergunta é uma resposta prática e é um assunto da prática. Se você tem clareza sobre esses três aspectos, filosofia, psicologia e prática, então você poderá ter sucesso. Muitas pessoas começam sem saber o que querem. Se você conhece o objetivo e o caminho e prossegue nele com uma preparação adequada, você o alcançará. Não estou dizendo que você deve estudar filosofia e psicologia formalmente, mas que aprenda o suficiente para ser eficiente na vida. A eficiência leva ao sucesso. A yoga é um tema que requer uma exploração filosófica, psicológica e prática. A yoga é uma filosofia por ser uma das 6 escolas clássicas da filosofia indiana. É também uma ponte para a psicologia humana, porque lida com problemas da mente de uma forma muito sutil e sistemática. Yoga não é apenas uma teoria, porque a prática regular é necessária para que sejam colhidos os resultados na forma de calma, felicidade e paz. Aqui é muito interessante, ele dita todos os possíveis significados da palavra yoga. Yoga é uma palavra em sânscrito que já é aceita na língua portuguesa como yoga com i. Em sânscrito, essa palavra possui múltiplos significados e usos, sendo alguns deles unir, união, junção, contato ou comunicação, emprego ou aplicação, modo, maneira, curso ou meios, consequência, conjunto, transporte, veículo, armadura, aptidão, propriedade, adequação, ocupação, trabalho, negócio, enganar, fraudar, iludir, expedição, plano, empreendimento, zelo, diligência, remédio, cura, encanto, magia, ganhar, adquirir, familiarizar, equipamento do exército, consertar ou colocar em prática, autocontrole, ponto de vista, argumento, ocasião, oportunidade, possibilidade, ocorrência, riqueza, substância, regra, preceito, dependência, relação, etimologia ou derivação dos significados das palavras, meditação profunda e abstrata, concentração da mente, samadhi, sistema de filosofia proposto pelo sábio Patanjali, adição na aritmética, conjunção de estrelas na astrologia, devoção, espião, agente secreto, combinação especial de ingredientes na Ayurveda. Isso deu 33 significados diferentes. Não é viável discutir aqui cada um desses significados, pois tomaria bastante tempo. Vamos, portanto, explorar apenas 3 significados relacionados à vida espiritual. Yoga como meio para o samadhi.
As pessoas querem permanecer no estado de bem-aventurança e alegria, mas para as pessoas comuns, isso normalmente só acontece por um curto período. O caminho da yoga permite que o praticante permaneça nesse estado de bem-aventurança e alegria, conhecido como samadhi. No caminho da yoga, o samadhi é considerado como o objetivo da vida. Samadhi é composto por duas palavras, di, que significa intelecto, e sama, que significa equilibrado ou neutro. O significado literal de samadhi é permanecer num estado de intelecto equilibrado. Samadhi também significa permanecer em um estado de intelecto puro e limita aos estados que acabamos de mencionar, e abrange outros estados de ser e experiências. Então é legal, né? A gente sabe qual é a meta final e basicamente esses mandamentos são os meios para isso, para a gente, né? O Gurudev sempre dizia que a gente deveria perceber Deus, principalmente nos momentos de não meditação, né? Então ele vem aqui e fala sobre autocontrole. Yoga é, ao mesmo tempo, o objetivo e como um método de autocontrole é também o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,16. Perdão, João 14,6. A yoga é o objetivo, o estado de perfeição que temos que alcançar. Mas qual é o caminho para que seja alcançada essa meta? O autocontrole. Quando os raios do sol passam por uma lente de aumento e são direcionados para um mesmo ponto, eles podem provocar o fogo. Em nosso corpo também está presente a luz do sol, a alma. Mas essa luz está dispersa em muitas direções. Mas se você a direcionar para um ponto específico, terá a luz do conhecimento e do entendimento. Um rio flui continuamente em direção ao oceano. Se soubermos como controlar o seu fluxo, podemos usar sua água para irrigação ou eletricidade. Mas se não sabemos como usar esse belo presente de Deus, ele permanecerá inexplorado. Deus nos deu muita energia e força, mas cabe a nós usá-las sabiamente. Se soubermos usar o corpo, a mente e o intelecto, conhecendo a meta ou propósito que almejamos, a vida se torna mais útil, agradável, produtiva e significativa. Esse é o segundo significado de yoga. O significado mais básico de yoga é a união. Essa união só se realiza quando existem dois ou mais elementos. A nossa existência só é possível através da união do corpo e da alma. Unir a nossa consciência limitada com a consciência cósmica também é yoga. A união das bolhas que se formam sobre o mar com o oceano, ou das ondas com o oceano, é yoga. A energia se manifesta através da união, assim como a lâmpada e a eletricidade se unem para que se manifeste a luz. A união é a origem de toda manifestação. Assim, esses três significados da yoga são a meta, o caminho e a verdade. Três termos que equivalem, respectivamente, à filosofia da vida, à psicologia da vida e ao conhecimento prático sobre como viver neste mundo. O sábio Patanjali dividiu seu livro Yoga Sutra, que é composto por 196 sutras, em quatro partes. Samadhi Pada, 51 sutras que tratam da meta e do objetivo da vida. Sadhana Pada, 55 sutras sobre a prática necessária para que seja alcançada a meta. Vibhuti Pada, 56 sutras que falam sobre os siddhis, ou benefícios menores, resultantes da prática da yoga. E Kaivalya Pada, que são 34 sutras finais, descrevendo o estado de perfeição. Tenha uma meta clara. Aqueles que praticam yoga alcançarão alguns siddhis, ou benefícios menores. Contudo, não pare neles, mas dirija-se com firmeza para o objetivo final. Há uma história de um homem pobre que ganhava vida cortando madeira e vendendo-a como lenha. Um dia ele encontrou outro homem na floresta que o aconselhou a ir um pouco mais adiante. O lenhador achou que deveria seguir o conselho e adentrou um pouco mais na floresta, onde encontrou inúmeras árvores de sândalo. Ele as cortou e as vendeu, tornando-se rico.
Ele prosseguiu dessa forma por algum tempo, mas então pensou: a pessoa que me falou para ir mais longe não me disse para parar. Perdão, gente. Só beber uma aguinha aqui rapidinho. Já. Então, irei um pouco mais longe para ver o que existe lá. Dessa vez encontrou uma mina de prata. Ele a garimpou, vendeu-a e aumentou ainda mais a sua riqueza. Depois de mais algum tempo, ele achou que deveria ir ainda mais longe e, dessa vez, encontrou uma mina de ouro e se tornou ainda mais rico. Então percebeu que se tivesse percorrido o caminho inteiro, desde a primeira vez, ele não teria desperdiçado tanto tempo e teria se tornado rico instantaneamente e por um período mais longo. Mantenha a sua meta sempre clara em sua mente e persiga até o fim. Então agora a gente vem direto aqui para os yamas e niyamas. O caminho da autodisciplina. Yama, vida ética. Yama nos ensina a viver no mundo de maneira disciplinada, para que possamos nos relacionar com os outros de forma amorosa e organizada. Há 5 disciplinas em Yama: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha, descritas no Sadhanapada, Sutra 30. A Ahimsa é a prática da não violência, de não prejudicar e não matar ou machucar os outros. Satya é ser verdadeiro. Asteia é abster-se de roubar ou pegar o que não é lhe dado livremente. Brahmacharya significa celibato, continência ou autocontrole. Aparigraha é o princípio de não aceitar presentes, ou, no caso, tudo aquilo que não é mais do que o necessário, né? Tudo aquilo que não seja necessário. Estes são os 5 yamas do Yoga Sutra de Patanjali. Depois de descrevê-los, o Rishi imediatamente acrescentou que esses 5 princípios são fundamentais para todas as pessoas. Ete jati desha kala samaya anavatinaha sarvabhauma mahavratam. Sadhanapada Sutra 31. Eles vão além da raça ou lugar, ou de épocas específicas. Constituem valores universais que transcendem todas as limitações. Muitas pessoas pensam que a yoga faz parte do hinduísmo, mas isso é incorreto. Yoga é um meio de vida universal e não requer que você mude sua crença ou religião. Ela, ao contrário, fortalece a sua fé e a sua crença religiosa. A palavra do Rishi, Sarvabhauma, significa universal, e Mahavrata são os grandes princípios a serem aplicados na vida. Jati, em sânscrito, tem múltiplos significados e pode referir-se ao nascimento, casta, raça ou família, classe ou reino, animal ou vegetal, e, algumas vezes, é usado para gênero. Ao explicarem o conceito de Jati, muitos estudiosos dogmáticos referem-se à casta. O sistema de castas, de certa forma, existiu na Índia desde tempos imemoriais. Algumas pessoas pensam erroneamente que esses valores ou princípios éticos devem ser seguidos apenas por brahmanes, padres ou monges. Mas não é bem assim. O sábio Patanjali deixou bem claro no Sutra 31 que esses princípios devem ser seguidos por toda a humanidade. Lugares sagrados e de peregrinação são chamados desha. As pessoas normalmente seguem algumas disciplinas enquanto estão em uma peregrinação ou em um lugar sagrado. Desha pode também se referir a um país. Ao declarar que eles não se limitam a deixa, o sábio Patanjali deixou também bastante claro que esses princípios devem ser seguidos na vida diária por todas as pessoas. Kala se refere a um período auspicioso ou significativo, tal como o Natal para os cristãos, ou o Ramadã para muçulmanos. Durante esses períodos especiais, as pessoas seguem algumas disciplinas, tais como não mentir ou machucar uns aos outros, e também serem gentis e generosos com o próximo. Porém, como esses yamas são considerados além de Kala, tempo, não se limitam a um local ou época, mas devem ser observados em todos os tempos e em todos os lugares. Niyama.
Niyama é o segundo membro da Yoga, que compreende 5 princípios. Eles são descritos pelo sábio Patanjali no Sutra 32 do Sadhanapada e devem ser praticados de forma consistente e sincera pelo buscador. Em essência, esses princípios nos mostram como alcançar a transformação interior. Embora estejam sempre relacionados à própria pessoa, naturalmente terão um efeito sobre os outros. Os 5 niyamas são Shaucha, pureza; Santosha, contentamento; Tapaha, ou tapas, automortificação, aceitar as coisas sem reclamar; pode ser também disciplina, austeridade; Swadhyaya, estudo de si próprio e das escrituras; Ishvara Pranidhana, amar a Deus, render-se e fazer oferendas a Ele ou aceitá-lo. Os 10 mandamentos da Yoga, composto por 5 aspectos de Yama e 5 aspectos de Niyama, são os fundamentos dos quais depende o sucesso da Yoga. Então agora a gente vai entrar nos Yamas. E a gente vai abordar hoje a Ahimsa, que é o primeiro Yama, ou não violência. Violência. O que é a Ahimsa? A significa negação, ou não. E Himsa significa ferir ou matar. Pensar ou falar mal dos outros e criar sentimentos ruins nas mentes ou corações das pessoas. A Ahimsa é a sua negação. Somos parte de uma família, de uma sociedade, de um país e do mundo em geral. Como eu vivo e que tipo de relacionamento tenho com as pessoas? Como eu falo e me comporto para com os outros? Ao invés de serem os protetores do mundo, os seres humanos estão se tornando os destruidores da criação de Deus. A maioria das religiões fala sobre a Ahimsa. Nos 10 mandamentos de Moisés existe a determinação: não matarás. Jesus ensina lições sobre amor e sobre não prejudicar as pessoas a cada página do Novo Testamento. O Alcorão possui lições similares e o budismo é completamente baseado na não violência. Todas as religiões falam de ahimsa. Ainda assim, na prática, o que fazemos? A yoga nos ensina que a ahimsa deve ser praticada como um valor universal da vida. Se formos práticos em nosso pensamento, perceberemos que, mesmo quando respiramos, estamos matando algumas formas de vida. Quando caminhamos inadvertidamente, pisamos em alguns insetos e os matamos. Enquanto cozinhamos, matamos algumas formas de vida com o calor do fogão. Como então podemos praticar a não violência? Essa é uma questão básica. Alguns tipos de violência são inevitáveis e não podem ser remediados. Então não se preocupe com essas coisas. Todavia, esteja atento ao que pode ser evitado. A rinça pode ser de 3 tipos: mental, verbal ou através de nossas ações. A rinça mental. No nível mental, a rinça inclui os seguintes princípios: não terei pensamentos ruins sobre as outras pessoas. Ou seja, nos meus relacionamentos com os outros, vou me abster de alimentar pensamentos de raiva, agressão ou inveja. Mas isso é possível? Sim, mas vai demandar algum tempo e esforço. Primeiro, certifique-se de ter o desejo de se comportar dessa maneira. O sábio Patanjali disse que esse é um princípio universal, portanto deve ser possível segui-lo e praticá-lo. Os yogis perceberam que quando cultivam a ahimsa, mesmo os animais ferozes podem deixar de ser agressivos na sua presença. Ahimsa verbal. Através da minha fala, não prejudicarei os outros, nem as minhas palavras criarão raiva ou inveja. Partidos políticos tendem a gerar ressentimento e ódio contra outros partidos. Grupos sociais e nações usam a comunicação verbal para gerar conflitos. Algumas vezes, mesmo os membros de uma família se envolvem nesse comportamento. No Ocidente, quando os pais estão separados ou divorciados, é comum que um deles fale mal do outro para o filho. Infelizmente, não estão levando em consideração a sua infância sobre as crianças, nem os estão enchendo suas mentes com ideias prejudiciais e negativas, desde uma tenra idade.
Lamentavelmente, o discurso nocivo é uma prática que se disseminou por todo o mundo. A rimsa na ação e no comportamento. Examinar a ação e o comportamento é um tema vasto que requer muita discussão e debate. Isso inclui a associação entre o alimento que comemos e se isso é violência ou não. Uma questão sobre ser vegetariano ou não. Você deve decidir sobre isso. Não tente encontrar uma resposta universal. Comece com si mesmo e veja o que é bom para você. É uma escolha pessoal. Por tentação, as pessoas fazem muitas coisas erradas. George Bernard Shaw era vegetariano. Certa vez ele disse: Não quero fazer do meu estômago um cemitério de animais. Quando Mahatma Gandhi era jovem, um amigo o influenciou ao dizer que os britânicos eram não vegetarianos e, por isso, tinham mais força para governar os indianos. Se comermos carne, seremos fortes e capazes de derrubar o governo britânico, disse ele. Ao acreditar nisso, Gandhiji cometeu dois erros. Roubou o dinheiro do bolso do seu pai e comeu carne comprada com aquele dinheiro. Mas um sonho naquela noite fez com que ele refletisse sobre isso. Ele sonhou que um carneiro estava chorando em seu estômago. E desde esse dia, decidiu, decidiu nunca mais tocar uma carne. Mais tarde, quando foi para a Inglaterra para estudar, foi muito difícil para ele permanecer vegetariano. Na maioria das vezes, o único alimento que ele tinha disponível para comer era o pão. Contudo, ele não quebrou a sua promessa e mais tarde iniciou um clube de vegetarianismo onde morava. Temos que pensar sobre esse tipo de alimento e qual alimento precisamos. É uma escolha que você precisa fazer. Pratique a não violência na vida diária. Não faça nada que prejudique os outros através da sua fala, comportamento ou ações. Nem mesmo nas suas intenções com as plantas, animais, insetos ou pássaros. Esse é o primeiro passo. Na tradição antiga, o ato de plantar, colher e cozinhar frutas e vegetais era acompanhado de oração, que é a expressão do seu amor pelos outros. Há até uma tradição em algumas culturas de que, quando uma casa é construída, uma oração é oferecida a Deus, aos insetos e aos outros seres vivos que estão no solo, para que eles deixem o local, porque pode ser prejudicial para eles permanecerem ali. É uma questão de atitude individual. Explorar as outras pessoas também é rimsa. O que for inevitável pode ser feito com oração e amor. O ato de cozinhar deve ser feito com uma oração, e o alimento deve também ser oferecido e comido com uma oração. Praticar a rimsa significa não ferir os outros, não ter raiva ou inveja, e não falar com emoções negativas. Por que não viver e falar com amor e harmonia? A causa para não fazer isso é a ignorância. Por que não reconhecermos a mesma presença de Deus em tudo? Se Deus está em todos, como posso sentir raiva ou machucar as pessoas? Reconhecer a presença de Deus. Há uma história sobre um professor que deu um pequeno pássaro para um aluno e pediu que ele o matasse quando ninguém estivesse vendo. O estudante pensou que deveria fazer isso em uma sala fechada. Quando entrou na sala e fechou a porta, ele percebeu que o pombo que deveria matar estava olhando para ele. Então considerou que poderia fechar seus olhos e matá-lo. Mas de repente, ele se lembrou de que a presença de Deus está em toda parte e que ele está observando tudo. Então voltou ao professor e explicou por que não foi capaz de matar o pássaro. O professor ficou feliz. Ele disse que a sua intenção não era ter o pássaro morto, mas sim testar o aluno, para ver se ele havia compreendido os seus ensinamentos. Vamos analisar outros aspectos de ahimsa. Quando um paciente está sofrendo fisicamente, sentindo uma dor intensa e sem nenhuma esperança de recuperação, algumas pessoas praticam a eutanásia para dar um fim à vida da pessoa. Isso aconteceu na vida de Gandhiji. Ele encontrou um bezerro que estava sofrendo e sem chance de recuperação.
e pediu que o veterinário lhe desse uma injeção para dar um fim ao sofrimento daquele animal. Isso é rimsa ou ahimsa? A ciência médica moderna é muito complexa. Quando um cirurgião vai operar um paciente e precisa usar um bisturi, isso é rimsa ou ahimsa? Você precisa pensar nos aspectos práticos e nas intenções por trás das ações. Embora o médico pareça estar ferindo o paciente, a operação é realizada para aliviá-lo e ajudá-lo a recuperar a sua saúde. Uma ação pode ou não ser considerada ahimsa, dependendo da sua intenção e propósito. Pratipaksha Bhavana. Ahimsa é o primeiro mandamento da yoga. Quando falou sobre esse assunto, o sábio Patanjali disse que Pratipaksha Bhavana ajuda na superação dos sentimentos negativos. De forma simples, ela é a substituição dos sentimentos negativos por sentimentos positivos. Sempre tenha em mente como as atitudes negativas prejudicam as nossas vidas e as vidas dos outros. Se você estudar a oração de São Francisco, encontrará um princípio similar, onde os pensamentos negativos são substituídos por pensamentos positivos. Por exemplo, ele disse: Onde houver ódio, que eu leve o amor. Havia um monge que tinha o hábito de ir a um rio todos os dias para banhar-se. Um dia, uma pessoa que não gostava dele cuspiu em seu rosto, enquanto ele retornava do rio. Em silêncio, o monge voltou ao rio e tomou outro banho. E o homem de novo repetiu o seu ato. O monge voltou uma terceira vez, sem reclamar. Isso se repetiu por algum tempo, até que o homem se cansou do mau comportamento, sentiu-se arrependido e pediu desculpas. Então o monge disse: Eu quero te agradecer, pois fiz um voto de que mergulharia naquele rio 108 vezes, mas não consegui encontrar tempo para isso. Ah, só me diz. Pega. Mas por sua causa, pude finalmente mergulhar algumas vezes a mais hoje. Quando ficamos com raiva de alguém, esperamos que a outra pessoa fique nervosa e reaja, de modo que o drama possa continuar por algum tempo. Mas se a outra pessoa não reage, por quanto tempo a situação puder continuar? Quando você perceber que uma pessoa está nervosa, mantenha a calma e afaste-se da situação ou da discussão. Na Índia, viveu um homem santo, cujos atos podem ser comparados aos de São Francisco. Ele sempre incentivou a não violência, não apenas para com os seres humanos, mas também em relação aos animais e insetos. Seu sobrinho, que eu conheci e que também era um homem honrado, ao discutir nas Nações Unidas, disse: O século passado tornou os escravos livres. Este século tornou as mulheres livres. E o próximo verá os animais vivendo com seus direitos respeitados. Sempre pensamos nos nossos próprios direitos, mas muitas vezes não damos importância à proteção dos direitos das outras pessoas. Ajudar sempre, ferir nunca. Um belo resumo de Ahimsa é: não faça às outras pessoas o que você não quer que façam a você, e faça aos outros o que deseja que façam a você. Os três níveis. Ahimsa deve ser praticada em três níveis: naquilo que você faz, seus pensamentos, palavras e ações; naquilo que você faz através de outras pessoas ou no trabalho que outras pessoas fazem para você; e aquilo que você aprova. Por exemplo, rimsa, ou seja, violência, pode ser de três tipos. Uma pessoa pode diretamente matar outra, ou contratar alguém para fazer isso. Ou pode também aprovar um assassinato. Você não deve ferir ninguém fisicamente, nem usar outra pessoa para fazer isso, nem tampouco aprovar que alguém o faça. Um exemplo próximo diz respeito ao não vegetarianismo, em que você mesmo pode matar uma galinha, conseguir outra pessoa para fazer isso, ou aprovar que alguém mate a galinha. As razões para causar danos. Pode haver três razões para que danos sejam causados a outras pessoas. A primeira delas é a ganância, a segunda é a raiva
e a terceira é morra, ou ignorância. Na Índia, há um homem que foi acusado de matar mais de 2.000 elefantes. Ele se esconde numa floresta e a polícia ainda não foi capaz de prendê-lo. Por que ele matou os elefantes? As pessoas matam por ganância. Essa é uma das razões para causar sofrimento. A segunda razão é a raiva, que leva à violência. Quando estamos irritados, ferimos as outras pessoas com as nossas palavras ou ações. Muitas coisas podem acontecer quando estamos com raiva. A terceira é morra, ou ignorância, que pode ser vista em muitas práticas religiosas. Algumas pessoas, de forma equivocada, pensam que, ao sacrificarem animais, irão para o céu. Felizmente, essa prática é raramente vista nos dias de hoje. A ganância, a raiva e a ignorância são as três causas da violência. Perceber a unidade. Por que não podemos viver em paz, amor, alegria e harmonia? Eu já dei muitas vezes o exemplo de que quando mordemos a língua acidentalmente, mesmo que isso doa, ficamos bravos com nossos dentes por eles terem mordidos a nossa língua? A língua e os dentes são um só. A harmonia e a paz são possíveis quando sentimos que somos um. Aqueles que seguem o caminho da não violência desenvolvem uma amizade real com as outras pessoas. Quando percebemos a unidade com os outros, o espírito de ahimsa é estabelecido. De acordo com a história do Senhor Ganesha, um dia, quando era um menino, ele correu para sua mãe, Parvati, e tentou subir nas suas costas. Ele notou que ela sentia dor e encontrou um ferimento recente nas costas dela. Ele ficou surpreso e perguntou o que havia acontecido. Foi você, disse a mãe dele. Ganesha respondeu: Eu não fiz isso. Então Parvati disse: Você feriu um gato recentemente. E Ganesha respondeu: Sim, mas eu não feri você. Então a mãe falou: Quando você machuca alguém, a dor vem para mim. Como isso é possível? Quando alguém sente uma dor, conseguimos sentir essa dor? Se conseguimos senti-la, isso significa que desenvolveremos a compaixão e estabeleceremos uma relação de unidade. Você pode pensar que é difícil agir assim, sendo que há tantas pessoas doentes, e se questionar sobre como poderia sofrer toda essa dor. Antes disso, primeiro tenha certeza de que você não é responsável por criar qualquer aflição nas outras pessoas. Não fale de forma áspera, mas com amor. Não permita que seres sejam mortos ou prejudicados com o seu consentimento. Você não deve ferir ninguém e nem tomar partido de que alguém que faça isso. Alguém uma vez perguntou: se eu sei que algo errado está acontecendo e isso está prejudicando uma pessoa, mas eu estou sozinho numa situação indefesa, o que devo fazer? Se for indiferente ao que está acontecendo, você é parte dessa atividade. Então, o que fazer? Mentalmente, desaprove a atividade. E, se puder, busque a ajuda de outras pessoas ou da polícia para pôr um fim nisso. Acima de tudo, simplesmente não aceite isso. Fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar é a ahimsa, o primeiro mandamento da yoga. O benefício da prática. O que acontecerá se você praticar a ahimsa? O sábio Patanjali nos disse o que acontecerá se praticarmos a ahimsa e estivermos estabelecidos na não violência ou no amor. Ahimsa pratisthayam tat sanidho vaira tyagaha. Sadhanapada Sutra 35. Na presença de tal pessoa, a hostilidade não pode existir. Leões e vacas ou pavões e cobras, que são inimigos naturais, podem viver lado a lado, sem hostilidade. Conheço um monge nos Himalaias que se comunica com pavões, cobras e macacos. Quando ele chama, as cobras vêm. Esse é um benefício da prática de ahimsa. Basicamente, ele descreve o CID. Geralmente, tem sempre um CID correlacionado a você se estabelecer numa dessas yamas ou niyamas. Viva uma vida simples
e tente evitar prejudicar os outros o máximo possível. Assim sua vida será bela. É assim que queremos estabelecer o nosso relacionamento com a família, com os amigos, com a sociedade, com o universo e com a criação de Deus. A nossa vida é uma vida de amor. A criação é uma criação de amor. Perceba a presença de Deus em cada pessoa. Ele está presente mesmo naquela pessoa com a qual você está irritado. Sendo assim, como você pode ficar irritado? Que não machuquemos ninguém com nossos pensamentos, palavras e ações. Que as nossas vidas sejam repletas de amor e que sejam transformadas através dele. Que Deus nos liberte de toda negatividade e nos abençoe com amor. Bom, e com isso a gente finaliza a leitura de hoje. E fica então esse convite, né, para a gente observar a Rimsa ou Rimsa durante a semana, principalmente internamente, né, quando as coisas acontecem, o quanto a gente reage ou deixa de reagir com os próprios pensamentos acima de tudo. E eu acredito que vocês já tenham, né, aquele formuláriozinho de perguntas. Semana que vem a gente vai estar com o Somedi novamente aqui, tirando dúvidas e citando palavras divinas. E mais o quê? Ah, sim, tem também aquela autoanálise que a gente mandou, acredito. Eu estava com dengue no início, por isso eu não participei. Mas é interessante a gente fazer também, é muito bom. A gente fez durante o Spiritual Living e foi bem surpreendente assim o resultado. E é isso. Eu convido vocês a quem quiser falar alguma coisinha, compartilhar, um Jai Guru. Deixa eu ver aqui o que falaram. Miguel Bava respondeu, gratidão. A gente envia no formulário novamente no grupo. Ok. Isso. Então, o livro está quase, quase, galera. A gente está revisando, só que a gente está com uma carga de livros para serem publicados com outros livros em prioridade. Então, talvez esse livro saia só no Outro. final do ano, quando o Guruji vier, em outubro. E mais? Bom, foi um prazer. Uma linda noite a todos vocês. Linda semana. Até breve. Até, Guru. Boa Boa noite. noite.